Eu admito que tinha um certo pânico a pensar que iria fazer a introdução alimentar e o que é que eu ia fazer àquele cocó. Neste vídeo apresento-vos aquele que pode ser o vosso melhor amigo, aliado nesta altura, que são os liners. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Muito obrigada por estarem aí desse lado. Hoje venho falar-vos daquilo que em português também se designa muitas vezes como liner, mas que na verdade pode ser traduzido como resguardo da fralda. Estes retângulos, que podem ser reutilizáveis ou descartáveis, servem para proteger a fralda na altura do cocó. Ou seja, ele segura o cocó, retém o cocó, digamos assim. Nós pegamos no liner e ou deitamos fora ou então lavamos se for um reutilizável. Os liners não são obrigatórios, há muitos pais que não usam, mas podem ser um bom aliado, principalmente naquela primeira fase em que ainda não sabemos muito bem o que é que vamos fazer com o cocó. Ou seja, eles só são necessários a partir do momento em que se faz a introdução alimentar e o cocó do bebê deixa de ser hidrossolúvel, portanto o cocó não pode ser retirado na máquina, tem de ser retirado antes de se colocar na máquina para lavar. Aí os liners seguram-no e ajudam imenso. Também podem ser utilizados quando, por exemplo, o bebê precisa de um creme no rabinho que não seja compatível com as fraldas reutilizáveis. Portanto, aí, introdução alimentar feita ou não, podem ser também um bom amigo das fraldas porque protegem no caso de se aplicar um creme. Regra geral, a maior parte dos pais só vai precisar dos liners a partir mais ou menos dos 6 meses, quando é feita a introdução alimentar. Como referi, há mais do que um tipo. Há descartáveis e há reutilizáveis. Primeiro, vou falar dos descartáveis. Vem num rolo, estamos a falar de peças assim, que são destacadas, são colocadas na fralda, entre o rabinho do bebê e a fralda, a parte de cima da fralda, e servem única e exclusivamente para apanhar o cocó do bebê. Podem ser feitos de vários materiais. Há de viscose, há de bambu, há de algodão e, regra geral, não devem deitá-los na sanita. Eu andei a pesquisar um bocado o assunto. Supostamente eles são biodegradáveis e não há esse problema. Já tive um canalizador a dizer que tudo o que vai pela sanita abaixo é triturado e, portanto, fica desfeito em 1000 pedacinhos. Já tive também alguém que me disse que nas hectares isto não é apanhado, ou seja, há alguém que vai apanhar estas peças manualmente. Portanto, pelo sim, pelo não, eu recomendo que não deitem pela sanita abaixo. Mais ainda porque podem entupir aquelas canalizações mais antigas. Portanto, pegam no liner com o cocó e deitam fora. De qualquer forma, se houver aí algum engenheiro do ambiente que me puder esclarecer sobre o facto delas na ETAR terem de ser apanhadas, eu agradecia, porque eu realmente gostava muito de saber mais sobre este assunto. Obrigada! Portanto, o descartável, uma excelente opção, normalmente é o que eu uso durante o dia. Estes são da Little Lamb e deito fora. Como é que se utiliza o liner? Coloca-se dentro da fralda. E eu sei que estes descartáveis parecem gigantes e que vão sair da fralda. Não se preocupem, eu também tive esse drama inicialmente. Mas ao colocarmos a fralda e fazermos este C para poder trazê-la nas virilhas, ele automaticamente fica no sítio e quando fecha, fica dentro da fralda. Se porventura houver um bocadinho de sair, por exemplo assim, basta meter para dentro, não é problemático. Portanto, não se assustem ao ver o tamanho destes liners, eles são realmente adaptados a ser utilizados dentro das fraldas. Já os reutilizáveis normalmente são mais estreitos, portanto não tem esse problema, mas aplica-se da mesma forma. Deixo a nota de que eu lavo estes também, ou seja, eu reutilizo os descartáveis. Depois vamos à secção dos reutilizáveis e também há vários tecidos. Eu diria que a grande maioria deles é de micropolar. Atenção, não confundir micropolar com microfibra. O micropolar serve como efeito stay dry, ou seja, o rabinho seco. Pensem naquelas mantas do IKEA muito fininhas que se deitarem água lá para dentro, que realmente não vai absorver. Porque o micropolar só absorve 1% da sua capacidade. Portanto, ele não serve para absorver a água, ele serve para retirá-la. É o wicking effect em inglês, ele retira a umidade e passa para a camada abaixo, fazendo assim o efeito rabinho seco no vosso bebê. Já a microfibra, que também é poliéster, serve como material absorvente
e absorve tão rapidamente que pode queimar a pele do vosso filho, pode causar assaduras. Há bebés muito mais sensíveis do que outros. Microfibra nunca deve estar em contacto com o rabinho do vosso bebê. Microfibra, não. Micropolar, sim. É importante fazer esta distinção, porque ambos são poliéster, na verdade, mas os efeitos e as suas ações são completamente diferentes. Estes aqui servem, lá está, para apanhar o cocó, em que depois deitamos na sanita. Então, quando temos aqueles cocós mesmo bem formados, é muito fácil tirar o cocó. E depois colocamos a lavar com as fraldas. Há vários tipos. Este é de compra, é um pouco mais grosso. Estes foram feitos em casa. Podem comprar tecido micropolar, podem comprar as mantas do IKEA e fazer em casa, sai muito mais barato. São uma excelente opção porque são realmente reutilizáveis. Eu normalmente utilizo estes durante a noite ou quando o meu bebê faz uma cesta para fazer o efeito rabinho seco. Apanha o cocó e faz efeito rabinho seco. Temos também liners em lã. Como podem verificar, são muito mais fininhos. Também existe seda, mas eu seda não tenho para vos mostrar. Este é de uma marca nacional, Kings of My Castle. Aliás, este era da IF Shangri-La, uma marca nacional também. Este da Little Lamb Nappies, gosto muito de serem tão fofinhos. E este, como disse, é caseiro. E qual a vantagem de se usar lã? É uma fibra natural, naturalmente antibacteriana e é muito mais gentil na pele sensível dos nossos bebés. Portanto, é uma excelente opção para aqueles bebés que têm propensão à assadura. Além disso, tem um efeito regenerador na pele. Portanto, um bebê que tenha realmente uma assadura vai beneficiar bastante de utilizar um liner em lã. Claro que requer mais cuidados, têm de ser lavados à mão, não podem ir a alta temperatura como as fraldas e, portanto, requer aí um cuidado adicional. Estes liners não se devem lanolizar, porque estes liners vão também absorver a umidade e passá-la para a camada por baixo. Portanto, se colocarmos lanolina, ela vai começar a ficar repelente. Não é de todo isso que nós queremos que a umidade passe. Portanto, estes liners não são lanolizados e devem ser lavados à mão. Ou pelo menos eu recomendo que sejam. Se lavarem na máquina, não lavem a alta temperatura. Eu, como lavo as minhas fraldas a 60 graus, se enfiasse este liner com as minhas fraldas, coitadinho dele, era capaz de ficar metade do tamanho e rijo. Dei-vos aqui então várias opções de liners que podem utilizar. Se não quiserem, não precisam de utilizar também. Não há problema nenhum, podem por isso simplesmente limpar as fraldas. E há muitos pais que o fazem e cada um faz aquilo que tem a fazer. Eu às vezes também me esqueço dos liners e pronto, olha, tenho que limpar a fralda. De qualquer forma, eles são realmente um bom aliado, principalmente naquela fase inicial em que nós não sabemos muito bem o que é que vamos fazer com o cocó. Os liners ajudam muito. Há opções para todos os gostos, reutilizável ou descartável. Eu, como disse, costumo utilizar os descartáveis durante o dia, os reutilizáveis durante a noite ou na altura das cestas, mas isso cabe a cada um decidir aquilo que vai fazer. Espero que tenham gostado deste vídeo. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e digam-me lá, vocês utilizam liners? Sim ou não?